Ezequiel 18, verso 1 a seguir, que diz assim: E veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: Que tendes vós que dizeis esta parábola acerca da terra de Israel, dizendo: Os pais sobrenaturam dentes e os dentes dos filhos lhe cortaram. Vivo eu, diz o Senhor Jeová, que nunca mais direi estes provérbios em Israel. Eis que todas as almas são minhas, como a alma do Pai, também a alma do Filho é minha. A alma que pecar, esta morrerá. Sendo, pois, o homem justo e fazendo justiça, e não comendo sobre os mortos, nem levantando os olhos para os ídolos da casa de Ismael, nem contaminando a mulher do seu próximo, nem se sujeitando a mulher na sua separação, não oprimindo a ninguém, tornando ao devedor do seu penhor, não roubando, não dando o seu dinheiro, dando o seu pão ao faminto, cobrindo, não oprimindo a ninguém, tornando ao devedor do seu penhor, não roubando, dando o seu pão ao faminto, cobrindo algum converso, não dando o seu dinheiro ao usura, não recebendo demais, desviando a sua mão da injustiça, fazendo verdadeiro juízo entre homem e homem, andando nos seus estatutos e guardando os seus juízos, para proceder segundo a verdade, o tal justo certamente viverá, diz o Senhor Jeová. E se ele é um filho ladrão, derramador de sangue, que disser a seu irmão, se fizer a seu irmão qualquer dessas coisas, e não cumprir todos aqueles deveres, mas antes comer sobre os montes e contaminar a mulher do seu próximo, e oprimir ao aflito e necessitado, e praticar roubo, e não tornar ao Senhor, e levantar os olhos para os ídolos, e cometer a abominação, e emprestar formosura, e receber demais, porventura viverá. Todas essas abominações ele fez, certamente morrerá. O seu pecado será sobre ele. E ele que, se ele gerar um filho, que veja todos os pecados que seu pai fez, e mesmo não cometer coisas semelhantes, não correr sobre os montes, e não levantar os olhos para os ídolos da casa de Israel, e não contaminar a mulher do seu próximo, e não oprimir ninguém, e não se retiver ao Senhor, e não roubar, e der o pão ao faminto, e cobrir ao nu com vestes, e desviar o aflito a mão, e não receber usura em demasia, e fizer o prejuízo, e andar nos meus estatutos, o tal não morrerá pela maldade do seu pai, certamente viverá. Seu pai, porque fez opressão, e roubou o bem do irmão, e fez o que não era bom no meio do seu povo, eis que ele morrerá pela sua maldade. Mas dizei, por que não morrerá? Não levará o filho a maldade do pai? Porque o filho fez juízo e justiça, e guardou todos os seus estatutos e os praticou. Por isso, certamente viverá. A alma que pecar,
esta morrerá. O filho não levará a maldade do pai, nem o pai levará a maldade do filho. A justiça dos justos ficará sobre ele, e a impiedade do ímpio cairá sobre ele. Mas, se o ímpio se converter de todos os pecados que cometeu, e guardar todos os meus estatutos, e fizer juízo e justiça, certamente viverá, não morrerá. De todas as suas transgressões que cometeu, não haverá lembrança contra ele, pela sua justiça que praticou será. Desejaria ele, de alguma maneira, a morte do ímpio, disse o Senhor Jeová. Não desejo antes que se converta dos seus maus caminhos e viva, mas, desviando-se o justo da sua justiça e cometendo a iniquidade e fazendo conforme todas as abominações que fez o ímpio, certamente viverá, e todas as suas justiças que tiver feito, não se fará memória. Na sua transgressão, porque transgrediu, e no seu pecado, porque pecou, nele morrerá. Dizeis, porém, o caminho do Senhor não é direito. Ouve agora, ó casa de Israel, não é o teu caminho direito, não são os vossos caminhos torcidos. Desviando-se os justos da sua justiça e cometendo iniquidade, morrerá por ela. Na sua iniquidade que cometeu, morrerá. Mas, convertendo-se o ímpio da sua impiedade que cometeu e praticando o juízo e a justiça, conservará este a sua alma em vida. Pois, quem reconsidera e se converte de todas as suas transgressões que cometeu, certamente viverá, não morrerá. Contudo, diz a casa de Israel, o caminho do Senhor não é direito. Não são os meus caminhos direitos, ó casa de Israel, e não são os vossos caminhos torcidos. Portanto, eu vos julgarei a cada um conforme os seus caminhos, ó casa de Israel, diz o Senhor Jeová. Fique e convertei-vos de todas as vossas transgressões, e a iniquidade não vos servirá de tropeço. Lançai de vós todas as vossas transgressões, com que transgredistes, e criar em vós um coração novo e um espírito novo. Pois, por que razão corrigi, ó casa de Israel? Porque não tomo prazer na morte do que morre, diz o Senhor Jeová. Convertei-vos, pois, e vivei. Amém? Abra aí em Isaías, 2 livros antes. Isaías, 2 livros antes deste que você estava. Isaías 55. Isaías capítulo 55, verso 6. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Deixe o ímpio o seu caminho, e o homem maligno os seus pensamentos, e se converta ao Senhor, que se compadecerá dele. Torne para o nosso Deus, porque grandioso é em seu lado. Amém? Glória a Deus.
palavra do Senhor aqui, nesses dois textos que nós lemos. O profeta Ezequiel, preste atenção, vai ser breve a mensagem. O profeta Ezequiel, ele foi usado por Deus para falar com a nação de Israel que a responsabilidade é pessoal. Porque sabemos que houve período, por exemplo, Abel cometeu um roubo e por causa desse pecado, ele e toda a sua família foram executados por morte. O pai cometeu o crime e toda a família foi punida. Mas Deus aqui está dizendo, porque Israel estava reclamando, dizendo o seguinte: os pais cometeram culpa e os dentes dos filhos foram sujados. Como que você come uma manga e os dentes dos seus filhos vão ficar sujos, né? É o seu dente que vai ficar sujo. Então, o que Israel estava dizendo com essa parábola? Estava dizendo o seguinte: os pais pecam e os filhos se morrem. Aí Deus falou assim: não, agora é o seguinte, cada um vai morrer pelo seu pecado. A pessoa que pecar, essa vai morrer. Se o ímpio gera filho, e esse ímpio é a pessoa que não respeita os mandamentos de Deus. A pessoa que não respeita a palavra de Deus é chamada de ímpia. Se a pessoa que não respeita a Deus tiver um filho ou filha, e essa pessoa respeitar a Deus, respeitar os mandamentos de Deus, ela vai ser salva. Quem está entendendo, diga amém. Mas o seu pai ou a sua mãe vai perecer. Mas aquele filho vai ser salvo. Vai morar com Deus. Mas, se esse filho gerar filhos, e o justo gerou filhos, né? E esse filho não seguira o exemplo do pai ou da mãe, não respeitou a Deus, não temeu a Deus, não passou os mandamentos de Deus. O pai ou a mãe foi fiel a Deus, mas os filhos não quiseram ser fiéis a Deus. Os filhos vão perecer, mas os pais serão salvos. Isso significa que a responsabilidade é pessoal. Em Romanos 12, verso 14, está escrito que cada um vai prestar conta de si mesmo. É 12, 14 ou 14, 12? Deixa eu conferir aqui. É 14, verso 12 de Romanos. De maneira que cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. A responsabilidade, ela é pessoal. Cada um de nós temos que prestar conta da nossa vida diante de Deus. Portanto, eu não posso deixar que ninguém me diga o que fazer em relação a Deus. Eu tenho que tomar a minha decisão de seguir a Deus
Amém? Não sei se você já ouviu alguém falar, eu até queria aceitar Jesus, mas eu não aceito Jesus porque a minha mulher vai me abandonar, o meu marido vai me abandonar, os meus filhos vão ter contra mim, o meu pai, a minha mãe não vai deixar, a pessoa na rua, talvez você está em fora do meu filho, talvez você tenha arrumado tanta desculpa para não acertar sua vida com Deus, você arruma tanta justificativa para não acertar sua vida com Deus, mas você tem que saber que no último dia, o seu pai, a sua mãe, a sua mulher, ninguém vai estar no seu lugar para prestar conta na sua vida. É você que vai prestar conta. Amém? Diante de Deus. Amém? A responsabilidade, ela é pessoal. Não sei se você já observou que existe filhos que estão fundados na droga, na cachaça, na cerveja, está juntado no mundo, e escorado na oração do pai e da mãe, achando que a oração do pai e da mãe vai segurar o tempo todo. Mas eu já vi uma rapaz morrer na base, porque ele deixou os pais dentro da igreja. Eu vi isso. Ninguém me contou, eu vi. E foi lá para o boteco assaltar. Chegou lá, tomaram um revólver dele e matou ele. Eu vi isso. E nós fomos agora dele ainda. Porque ele achava que a oração da mãe e do pai ia passar ele o tempo inteiro. Né? Deus ouve a oração do pai, da mãe, do pastor, do irmão, mas chega um momento que Deus falou para o profeta, a senhora Jeremias, você não ora mais por Israel e eu não vou ouvir. Porque Israel decidiu que não me quer. Então, nem que os 3 homens mais chegados a mim, né, que era Samuel, dele, né, Moisés e Elias, né, nem que esses 3 homens orassem, Deus iria ouvir. Então, o que nós aprendemos? Você que vai me ouvir aí pela internet, talvez você está escorado ou escorada na oração dos seus pais, na oração daquela pessoa que é fiel a Deus, mas vai chegar uma hora que Deus não vai ouvir mais. Amém? Porque a Bíblia diz em Salmos, capítulo 7, não me falha agora, que a paciência de Deus é grande, mas chega ao limite. Chega ao limite. Salmos, capítulo 7, verso 11, diz que Deus é um juiz justo, o Deus que se liga todos os dias. Se o homem não se obedecer, Deus vai tirar a sua espada, já tem armado o seu arco e está pregado. E já para ele preparou armas mortais, e porá em ação as suas pedras inflamadas contra os perseguidores. Por que eu estou falando isso? Porque tem pessoas aí fora que estão ouvindo também. E também, pessoas na internet que vão ouvir a mensagem. Então, existem muitas pessoas que estão brincando com a paciência de Deus, estão escorados na hora
Por isso que está falando, buscar ao Senhor enquanto se pode achar, né? Invocai enquanto está perto. E aí o verso 7, mas falando do favorito, deixar de pecar, aquele que não respeita o fundamento de Deus, passar a respeitar o fundamento de Deus. E o homem maligno, os seus pensamentos, e se confessa ao Senhor, que se compadecerá dele. Está falando para a pessoa convencer, voltar para Deus, abandonar os seus pensamentos maus, e Deus vai compadecer a pessoa. Vai ter compaixão da pessoa. Torne para o nome de Deus, porque Ele é grandioso em perdoar. Deus é grande em perdoar o pecador. Nós temos em Efésios capítulo 2 que Deus não quer condenar o pecador. Seja a pessoa desviada, ou a pessoa que nunca aceitou Jesus, Deus não quer condenar o pecador, Ele quer ressuscitar o pecador. Mas a pessoa precisa reconhecer o seu pecado. A pessoa precisa reconhecer que tem que abandonar o seu pecado. Porque quando a pessoa reconhece o seu erro e ela volta para Deus, ela alcança a plenitude. As pessoas vivem por aí, não querem saber o que Deus pensa para a sua vida. A pessoa vive por aí, como se não tivesse que prestar contas para Deus. Faz o que acontece, porque afinal de contas, tem saúde, é nova, né? Está tudo bem na sua vida, fica esperando o Deus chegar, fica esperando o mal quebrar do lado dela, para depois vir para Jesus, né? Mas feliz é a pessoa que mesmo estando com a barriga cheia, mesmo estando com um bom salário, vem para Jesus, né? Porque tem pessoas que esperam a coisa complicar na vida dela para vir para Jesus. Ainda bem que vem, né? A pessoa está lá tudo descendo na cama lá e aí vem Jesus. Ainda bem, né? Mas é legal a pessoa aceitar enquanto está bem, tá verdade? Para quem esperar a vida complicar para depois vir para Jesus? Você não vê a motivação do mundo? Você não vê o povo no mundo? Está tudo bem, né? Aí vai querer Deus para quê? Né? Mas Deus está falando aqui, torne para Deus, confessa, porque grandioso é em perdoar. Né? Então, todos nós, você sabe que a criança não sai das criancinhas aí. Hoje os pais, as mães cuidam das crianças, porque depende. Mas vai chegar um dia que elas vão ter que caminhar com os pés delas. Né? Vai chegar um dia que vai ter papai e mamãe para guiar, para dar banho, para dar comida. Assim é no mundo espiritual. Quando eu fui para a igreja, alguém cuidou de mim, alguém me ensinou a palavra, mas chegou um dia que eu tive que crescer e caminhar com os meus pés. Porque chega um dia que ninguém pastor, não me dá conselho, não tem pastor para me dar a mão. E muitas das vezes o pastor que me dá a mão passa no seu pé. Então você tem que aproveitar e crescer enquanto você está te dando a mão. Né? Crescer na vida espiritual para que possa caminhar na presença de Deus. Amém? Então, irmão, é isso aí. Vamos parar por aqui.
Deus diga nessa noite é sobre a nossa responsabilidade com Deus. A responsabilidade é pessoal. Cada um de nós temos que ter a responsabilidade de ler a Bíblia, de ir para a igreja. Temos que ter a responsabilidade de ser fiel no dízimo, ser fiel na oferta, de ajudar os necessitados. Temos que ter a responsabilidade diante de Deus, não precisar de ninguém que está empurrando a gente, amém? Porque Jesus está voltando e para muitos Jesus voltou em também dele. Porque muitos morreram, né? Quando a pessoa morre, Jesus voltou para ela. Né? Então, Deus nessa noite está falando, cada um cuide da sua vida e ajuda o irmão também, amém? Glória a Deus. Responsabilidade espiritual. Deus está pronto para perdoar o ímpio. Amém? Que Deus abençoe. Glória a Deus. Vamos cantar o livro da harpa. O 304 da harpa. Despertando toda dor, eu vou a cantar, e o Calvário pecador, sempre a cantar, precios transpassaram mim, para que agradou, mas Jesus me enganou.
pela tua palavra, Deus. E nós venhamos a cada um de nós, Deus, a estar na tua presença, Senhor. Porque o Senhor é grandioso de perdoar. E o Senhor não tem prazer a nosso isso. Meu Deus, em nome de Jesus, venha realizar a grande obra, Senhor. E essa palavra permaneça em nossos corações, em nome de